O nosso tema de hoje é bem intrigante. Remorso. Se a gente perguntasse aqui, você já sentiu remorso alguma vez? Eu já senti remorso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O remorso, ele tem causado uma ferida em nossa vida. E algumas pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Então, nós vamos hoje propor juntos, compreender na Bíblia qual é a cura para o remorso. Eu queria apenas mencionar aqui, algumas pessoas estão presentes com a gente, mandam boa noite. Agora em diante vai ter que ser assim, a nossa maneira de interagir é essa. A gente parabeniza aí pela presença de todos, só destacando alguns últimos nomes aqui, a Maria de Nazaré Chaves, o Joel Lira, a Liliana, a doutora Naira Padilha, a Rosiane, a Ellen Azancote. Eu estive lá algumas vezes na casa dela, exercendo a fidelidade a Deus. Deus abençoe sua família, Ellen. Também a professora Zenilda e toda a família assistindo, Osias Damasceno, a Socorro Magno, o Marcelo, a Rose Lobato, o Maxwell, a Elane Vansler, a Silvia Santos, a Poliana Reis, o Érico Rodrigues, a Isabela Saldanha. Muito bem, algumas pessoas que inclusive estão aqui também colocaram o seu boa noite. Vamos então juntos agora fazer uma oração, para a gente poder abrir a Bíblia, para a gente falar com Deus. Vamos orar. Senhor, oramos colocando a nossa vida em Tuas mãos. Nós temos nesse momento o desejo enorme de receber a Tua paz, que o Espírito Santo possa permanecer em nosso meio, permanecer tocando em nossas vidas, sensibilizando-nos para a Tua palavra e nos dando o poder para viver de maneira coerente ao que temos aprendido. Abençoe aqueles que puderam vir presencialmente, estão aqui agora na igreja, um ambiente seguro, usando máscara, sentados à distância um dos outros. Eles puderam vir, se planejaram. O Senhor possa trazer paz ao coração deles, abençoar suas famílias, dê vitória ao longo da semana nas atividades, e abençoe também aqueles que não puderam vir, mas estão conectados, estão assistindo no ambiente virtual. Que o Senhor também possa abençoá-los grandemente em suas vidas e trazer para todos nós a compreensão do Teu querer para a nossa vida. Fale com a gente, receba esse pedido de fé, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos então juntos estudar sobre esse tema, remorso. Essa é a série Remédios para a Alma. O mundo de forma geral está doente, adoecido, não pelo Covid-19 apenas, adoecido emocionalmente. E uma das doenças muito comuns nos dias de hoje é o remorso. O remorso, ele é como uma ferida que fica o tempo todo incomodando. Você já percebeu, quando a gente se machuca, geralmente o lugar que a gente mais encosta é o lugar que está machucado. É impressionante, não é? Às vezes a gente machuca assim a ponta do dedo ou a ponta do pé, ou então uma parte assim da perna, do joelho, do braço, e aonde parece que mais a gente esbarra é aquele lugar que está machucado. É porque quando há uma parte sensível, a tendência da gente é sentir mais a parte que está sensível. E nós somos um todo, nós somos um ser integral. E se nós não estamos bem emocionalmente, o físico também é alterado. É por isso que precisamos estar bem emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Então nós vamos tentar juntos aqui na Bíblia descobrir o que a Bíblia traz de resposta para vencermos o remorso. Mas vamos tentar entender primeiro juntos. Há várias definições para o remorso. O remorso é traduzido como um temor de você ser punido por algum erro cometido, por alguma falha cometida. É um medo de enfrentar uma série de consequências indesejadas. Veja que o remorso, ele foca mais na consequência do que no ato em si. O remorso não está tão
evidenciado, ligado ao ato do erro. Mas o que aquele erro gera? O remorso é uma tentativa, eu devia ter feito diferente, não devia ter falado dessa forma, não deveria ter agido desse jeito, mas ao invés dele prover solução, ele fica só no deveria, porque agora ele pensa nos desdobramentos daquele ato. O remorso também é traduzido como um sentimento de culpa, muito forte, que domina quem o sente. Ainda, o remorso pode ser também traduzido como algo que toma a nossa consciência por alguma coisa má que aconteceu e que faz com que a gente se sinta pesado. O remorso também, essa palavra, ela tem origem latina, e olha que interessante, ela vem do termo remorsus. Esse termo é, em latim, remordere, ele quer dizer tornar a morder. Você já deve ter mordido a língua alguma vez, não mordeu? É horrível, não é? A gente está comendo e dói, machuca. E já aconteceu comigo de morder 3 vezes seguida. Eu estava com tanta pressa para comer que a língua não estava acompanhando o movimento dos dentes, e aí doeu. Eu tentei posicionar para tentar de mastigar e de novo, 3 vezes. A palavra remorso é exatamente isso, é você tornar a morder ou remoer novamente. Está ferido e fere de novo, isso é remorso. Então remorso é traduzido como isso, remoer, morder novamente, machucar novamente. Por isso que o remorso não é uma coisa boa. O remorso precisa ser curado. Como curar o remorso? Será que na Bíblia tem alguém que enfrentou isso? Sem dúvida, porque a Bíblia fala de pessoas como eu e você. O interessante da Bíblia é que ela mostra tanto o lado positivo como o negativo das pessoas. Eu queria convidar você para abrir a Bíblia comigo agora em Mateus, e nós vamos ler o capítulo 27. Ali há um personagem bem conhecido que teve remorso, e a palavra remorso vai aparecer aí na Bíblia agora. Mateus capítulo 27, versículo 3. Mateus capítulo 27, versículo 3. Esperar que você procure Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 3. Vamos ler? Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Qual é o nosso personagem? Judas Iscariotes. A Bíblia fala que Judas sentiu remorso. Ele vendeu Cristo, vendeu a entrega de Cristo no meio da noite, identificando ele com um beijo, o beijo da traição. E depois que viu o mestre não agindo como ele esperava, se entregando, se deixando levar, ele esperava alguma revolta, uma liderança que tomasse ascensão política, e quando ele viu Cristo se inclinando, deixando ser conduzido, bateu o desespero, e aí ele foi entender o erro que ele havia cometido. Querendo tentar desfazer as coisas, procurou as autoridades com as quais havia combinado e tentou desfazer o negócio, mas não foi, é claro, aceito, e as moedas foram por ele jogadas dentro do ambiente aonde acontecia sempre adoração a Deus, e para não fazerem uso devido daquilo, compraram um campo para servir de depósito de mortos, um cemitério. Remorso é algo que levou Judas a tirar a própria vida. Veja que o remorso é algo muito ruim. Ele não conseguiu lidar com o remorso. O remorso tomou conta da mente dele e impossibilitou de viver com aquela culpa. Eu queria adiantar dizendo uma coisa para você: não há erro que não possa ser perdoado.
Não há falha que não possa ser por Deus suprida pela graça de Cristo. Não há um caminho tão distante que você tenha ido que Deus não possa te trazer de volta. Pode ser que alguns erros que enfrentemos, tenhamos cometido, tenham consequências muito ruins, e nós teremos que enfrentá-las. Mas eu digo para você, é possível continuar vivendo, e viver com a graça de Cristo, enfrentando as consequências, mas crendo que o perdão é oferecido e garantido. Pode ser que a gente venha ferir alguém, e essa pessoa não externe o perdão, mas o perdão de Deus eu tenho, e esse é o que importa. Sem dúvida é importante a conciliação, você se humilhar à pessoa, reconhecer o erro, tentar aproximar, mas o perdão que realmente nós precisamos para não viver com o sentimento de culpa é o perdão de Deus, e Ele promete dar esse perdão para mim e para você. Esse perdão Ele nunca deixa de estender para nós. E eu faço uma pergunta para pensarmos juntos: qual é a cura para o remorso? Será que tem alguma fórmula mágica? Será que tem algum caminho para tentar desfazer o erro? Qual é a cura? O que a Bíblia ensina para nós? Eu queria convidar você a ir comigo agora em um salmo, o Salmo 32. Esse é um salmo que nos ensina a lidar com o remorso. E não poderia ser diferente. Davi, ele lidou muito com erros, e ele compôs então esse salmo exatamente falando sobre o remorso. Salmo 32. Nós vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 5, mas em casa você pode ler todo o capítulo. Eu recomendo que você leia tudo, porque é um livro, um salmo maravilhoso para entender como lidar com o remorso. Versículo 1 em diante: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Ele continua, mas até aqui é o suficiente. Sabe qual é a cura para o remorso? A cura para o remorso é o perdão. Não tem outra cura. Aquele sentimento que lhe domina, que lhe faz se sentir tão mal, triste, e alguns, como Judas, a pensar em tirar a própria vida em desespero, a cura é o perdão. O perdão. E o perdão só pode ser oferecido por aquele que pagou o preço por todos os erros cometidos de todas as pessoas do universo, do mundo. O perdão só pode ser externado por aquele que tem autoridade para fazê-lo. Por isso que o texto diz que é feliz aquele que é perdoado. Você viu o versículo 1 dizendo? A expressão bem-aventurado é feliz. Feliz aquele cuja iniquidade é perdoada. Veja que o perdão de Deus não apenas cura, mas promove felicidade. O que você procura para ser feliz? Realizações, adquirir coisas, se destacar em funções ou ter determinados privilégios. A felicidade está em coisas pequenas, e uma delas é receber o perdão de Deus. Feliz é aquele que recebe o perdão de Deus. Todos nós podemos receber o perdão de Deus. Agora, como acontece isso? Nós vamos ler alguns versos que nos ajudam a entender sobre o perdão de Deus. O primeiro está em Isaías. Eu gosto muito desse texto.
Isaías capítulo 1, versículo 18, está na tela, você pode acompanhar, ou ler na sua Bíblia também. Isaías capítulo 1, versículo 18, olha o que diz a palavra de Deus para nós: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Veja que Deus ele faz uma proposta: vem aqui, vamos conversar um pouco, vamos fazer um diálogo agora. Você traz a sua luta, você traz seu sentimento de culpa, você traz seu remorso, você traz os seus erros, suas falhas, suas imperfeições, e eu vou te oferecer algo. Ainda que o que você traz esteja manchado, esteja sujo, ainda que seja daquela cor bem forte, ele faz a ilustração aqui do vermelho, e usa duas expressões e variações do vermelho. A primeira expressão, quando diz vermelhos como o carmesim, aqui está dizendo de forma bem clara, ainda que você não veja como, imagina uma roupa totalmente manchada, como eu vou recuperar esse tecido? Você deixa cair alguma coisa num sofá, ou num revestimento de um assento, como é que eu vou tirar essa mancha? Se essa mancha existir na sua vida, no seu coração, Deus diz, eu tornarei novamente limpo, puro, ilustrando aqui, por alguns elementos de pureza, como a lã, e também como a neve. Veja que Deus ele faz para nós uma proposta irrecusável. Eu vou para Ele com o meu remorso, com a minha luta, com o meu sentimento de culpa que está me atormentando, e Ele me traz o alívio, a paz, oferecendo o perdão. É tão fácil, não é? É tão simples. Eu pergunto, por que será que as pessoas não recorrem a Deus e não recebem esse perdão, essa paz? É porque tudo vai depender do seu interesse em buscar de Deus esse perdão. O perdão ele é oferecido para todos, mas é necessário buscar, é necessário pedir. Não é à toa que Cristo chegou bem claro a dizer, olha, pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. É óbvio, né? Ele está dizendo, olha, não tem como as coisas acontecerem do nada. Você não vai se livrar do sentimento de culpa, do remorso, se continuar do jeito que está, inerte. É necessário fazer alguma coisa. E o que é esse fazer alguma coisa? Buscar o perdão que Deus oferece. Ir ao encontro de Deus. Sabe, eu já conversei com algumas pessoas que falam assim, olha, eu não quero ser hipócrita, eu não vou para a igreja agora, eu não vou buscar Deus, porque eu estou num momento muito ruim da minha vida. Eu tenho muito erro, eu tenho que consertar minha vida primeiro, depois eu busco Deus. Que loucura dizer isso! Imagina, a pessoa está doente, sentindo lá algum sintoma, um mal-estar, ela vai pensar, não, eu não posso ir para o hospital agora, eu não vou ligar para a emergência, porque eu tenho que melhorar, para depois pedir ajuda. Espera aí, que loucura é essa? Se não está sentindo bem alguma coisa, vai pedir socorro, vai buscar atendimento, vai tomar o remédio, vai ter alguém especializado para lhe ajudar. São justamente nos momentos que a gente mais se sente culpado, mais massacrado pela culpa, que a gente tem que recorrer àquele que pode nos salvar, nos curar, Cristo. Não é hipocrisia você procurar Cristo quando está passando por esse momento. Aliás, Deus pode ter permitido a gente passar por alguns dissabores, algumas feridas, para perceber que sem Ele, é tudo isso que nós vamos conseguir. Sem Ele não há felicidade, sem Ele não há paz. Sabe, o sofrimento, segundo a própria palavra de Deus, é como o formão de Deus, que vai moldando o nosso caráter. As lutas, as provas, nos fazem confiar mais em Deus, e buscar dEle a perfeição, porque Ele é perfeito, eu sou imperfeito, e eu só posso então receber dEle essa graça, esse perdão, se eu procurar depender dEle cada dia. Por isso então que Isaías, entendendo isso, e na conversa dele com Deus, percebeu que é uma troca. Eu lanço diante dele minhas vestes sujas, e ele coloca sobre mim vestes novas. Interessante que isso faz lembrar a gente de Adão e Eva, na história da criação, no início de tudo. Pecaram, falharam, perceberam como estavam,
se sentiram envergonhados, tentaram resolver o problema de maneira infantil, colocaram folhas ali sobre o seu corpo. Uma ideia de colocar de forma humana a solução para aquilo que só pode ser resolvido de forma divina. O perdão é divino. O perdão é divino. E aí então Deus traz para eles a solução e promove para eles a cobertura, não apenas física, mas espiritual. Um outro texto que eu gosto muito, quero partilhar com vocês, é Romanos. Como Paulo fala muito sobre o perdão. O capítulo 3, verso 24 de Romanos, traz para mim e para você uma outra importante orientação sobre buscar a cura para o remorso. Olha o que a Bíblia diz: sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não há preço a ser pago para receber esse perdão. Não tem que tirar dinheiro do bolso, não tem que fazer nenhum tipo de pacto, não tem que fazer nenhum tipo de campanha, é gratuitamente. Se alguém prega isso por aí, ele não está embasado na palavra de Deus. Quantos malucos e loucos que vão prestar conta a Deus têm feito isso? As pessoas estão angustiadas, querem ter paz, e então eles usam isso para poder fazer mercado da fé. Que coisa louca! Cristo disse que essas pessoas melhor seriam se amarrarem a pedra, se lançarem nas profundezas do mar, do que enganar um dos pequeninos. Amigo, a Bíblia está dizendo claramente de que é de graça, é um presente, é algo imerecido. Basta você querer receber o perdão e você o receberá como oferta de amor de Deus por mim e por você. Agora veja, é colocado aqui o meio para que isso aconteça, e o meio é Jesus. Não há perdão em nenhum outro, a não ser em Jesus e por meio de Jesus. Você entendeu isso? Pessoas importantes passaram na história, estão registrados na Bíblia, só que eles não podem ofertar o perdão para mim e para você. Pessoas destacadas na sociedade, tiveram uma vida de solidariedade, generosidade, caridade, mas elas não podem oferecer o perdão para mim e para você. O único meio de ter o perdão de Deus é indo até Cristo, o nosso Salvador, o nosso intercessor. Somente Ele. Por isso que esse texto resume, primeiro, o perdão é gratuito, e segundo, ele é por meio de Jesus. Sabe o que a Bíblia resume ser o perdão oferecido por Deus? É tirar de você toda a culpa. No direito isso é impossível. Se uma pessoa cometeu um crime, ela tem que pagar pelo crime. É uma medida preventiva, o distanciamento, o isolamento social, a reclusão, ou então alguma outra medida social, ou alguma restrição, vai ficar prisão domiciliar, vai ter que entregar a cesta básica, vai ter que fazer alguma caridade, alguma coisa, mas ela vai ter que pagar pelo erro, ressarcir o que foi retirado. Qualquer que seja o delito, tem que ser corrigido. Mas, contrariando isso, aquele que aproxima de Deus, que agora teria que prestar conta a Deus, e recebe o perdão que Deus oferece, diante de Deus não tem mais culpa. Diante de Deus não tem mais culpa. Diante dos homens vai ter que prestar conta, porque vivemos em uma sociedade, mas diante de Deus não vai ter mais culpa. Que perdão maravilhoso é esse! Não há nada comparado a isso. Não ter mais culpa é viver consciente de que enfrentaremos consequências de nossos erros, mas a consequência última nós não mais enfrentaremos, que é a morte eterna, porque obtemos de Deus, na pessoa de Cristo, o perdão. Diante do juiz de Deus, quando for apresentado o meu nome, dizer: fulano eu conheço, ele fez isso e isso, feriu pessoas, deixou de fazer o bem, aquilo também ele falhou nesse ponto, não fez aquilo outro, e é isso. E aí Cristo se apresenta e fala: olha, eu dei a minha vida por esta pessoa, eu morri por ela, eu paguei pelos erros dela, e então é descrito sem culpa, salvo. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Agora, como é que eu posso ter esse perdão na minha vida? Como eu posso obter isso se é algo tão fácil, tão simples?
Aqui que está agora a questão. Em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, traz para nós o passo que devemos dar para receber esse perdão, essa graça. E é simples, mas requer humildade. É simples, mas requer reconhecimento. É simples, mas requer fé. 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A partícula condicional se está dizendo que tudo isso tem uma condição para acontecer. É certo que pode acontecer, mas se você quiser. Por isso que tem essa partícula, se. E qual é a condição para que isso aconteça? É a palavra seguinte: confessar. O que é confessar? Existe a confissão auricular, que durante toda a igreja, período medieval, a igreja entendeu que teria que procurar um clérigo, um sacerdote religioso, para contar para ele os erros e receber alguma receita de penitência. Só que a Bíblia é bem clara em dizer que o único que pode perdoar é aquele que deu a vida por nós, porque é o divino que perdoa, não o humano. Por isso que a confissão tem que ser feita para o divino. Não tem outra trajetória, não tem outro caminho. Confessar aquele que pode perdoar. Se confessarmos. Qual foi a última vez que você conversou com Deus? Qual foi a última vez que você conversou com Deus e contou para Ele seus erros? Olha, eu tive um pensamento indevido, eu olhei para onde não deveria, eu pensei coisas das quais eu me envergonho, eu julguei pessoas e me envergonho por isso, e eu estava errado em meu julgamento. Eu podia ter feito bem naquele dia e eu não fiz, eu me sinto mal por isso. Sabe, essa ação humana é o agir de Deus em nós, é o dizer: sim, Senhor, eu creio no teu perdão e eu quero o teu perdão, por isso eu assumo que fiz isso, isso e isso. E eu pergunto para você: a gente faz isso apenas uma vez na vida? Se nós pecássemos apenas uma vez, seria apenas uma vez, mas como nós somos pecadores, temos que fazer isso a todo instante. Sabe, a gente para orar, para reclamar com Deus do trabalho, de uma situação de saúde, da pandemia, das lutas, mas a gente ora muito pouco para pedir perdão a Deus. Esse texto é um convite para mim e para você reconhecer quem de fato nós somos, pecadores, e precisamos do perdão. E o texto diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele não apenas perdoa, o texto diz aquilo que Isaías compreendeu: nos purificar de toda injustiça. Sabe, a obra de Cristo não apenas tira a culpa, mas os habilita a viver uma vida com otimismo, não mais preso no erro do passado, mas olhando para frente com senso de vitória, não mais tendo medo da sombra que ficou para trás, mas olhando para frente, na convicção de que Deus está abrindo o caminho e dando para você a paz. Por isso que, para ter o perdão de Deus, é necessário confessar, é necessário confessar. Mas como é que a gente confessa? Em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz como a gente deve orar, e diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Sabe, isso aqui ensina para mim e para você que a confissão é algo pessoal, é algo entre você e Deus. Você pode abrir o coração para alguém, mas cuidado para quem você abre o coração. Eu abro o coração para minha esposa, a pessoa que eu mais confio nessa terra, e ela abre o coração comigo. Agora cuidado, tem gente que fica abrindo o coração para pessoas que podem não garantir a toda a segurança, confiança que você vai precisar.
lembre que nós temos que abrir o coração para aquele que nunca vai falhar com a gente. Confesse para Ele, conte para Ele, e Ele vai te dar o perdão e a paz. Não é o líder religioso, não é a melhor amiga, não é o melhor amigo, é Deus. Converse com Deus, Ele vai tirar aquele peso dos seus ombros e vai te devolver a paz que o remorso lhe tirou. Voltando para o nosso salmo, Salmo 32, para a gente concluir com esse salmo lindo, o versículo 3 diz da experiência de Davi. Ele teve o sentimento de culpa, ele teve remorso, e ele hesitou em assumir seu erro, assumir sua culpa, e ele diz: enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Ele experimentou de forma amarga o que é sofrer pela culpa. Ele remoeu, ele ficou ali sofrendo, em silêncio, até entender que precisava assumir o seu erro. E aí o versículo 5, ele experimentou isso. Ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Davi experimentou o perdão de Deus. A Bíblia descreve quando ele cometeu o pecado de adultério com Batseba, quando ele deu a ordem para matar o seu esposo Urias em batalha, permitindo que ele avançasse na linha de frente. Quando descobriu que ela estava grávida dele, trouxe para o seu palácio. Quando a gravidez complexa e chegou o momento do parto, a criança estava para nascer. Lutas, gemidos da mulher. Ele ficou em oração, se humilhando diante de Deus. Foi para o quarto e ficou orando, de jejum. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Não permita que essa criança ou essa mulher venha morrer. Por favor, tenha misericórdia. Ele se humilhou, rasgou suas vestes, usou pano de saco, não comia, não bebia. As pessoas olhavam para Davi: Davi vai morrer, ele está mal, olha como ele está. Ele se humilhava. E então chega a notícia, deitado no chão, chorando, se humilhando, alguém fala: ei, Davi, não deu, a mulher está viva, mas a criança morreu. A Bíblia descreve que Davi levanta, tira a poeira do corpo, toma uma ducha fria, renova as forças, pede a sua roupa real mais bonita, lava o rosto, prepara uma mesa, come fartamente. As pessoas não conseguem entender, mas por que ele está assim? Porque ele recebeu o perdão. Ele estava agora preparado para enfrentar aquela consequência. Ele sabia que teria consequências, mas ele tinha certeza do perdão. Perdão é assim, só sabe quem recebe. Os outros não entenderam, mas ele tinha uma experiência com Deus. Ele entendeu. Sabe, pode ser que alguns esperem que o perdão é tirar as consequências dos erros. Amigo, isso não é perdão. Você vai enfrentar algumas lutas e provas, mas você vai ter a certeza do perdão de Deus, porque aquela culpa não será mais contabilizada para a sua eternidade. Amém? Não viva mais um sentimento de culpa, não viva mais o seu remorso. Eu queria terminar dando dois conselhos de Davi para você, desse homem que aprendeu o que é sentir culpa, o que é ter remorso, mas que aprendeu a receber a cura de Deus. Dois conselhos, de tudo que você ouviu, fica pelo menos com isso. Primeiro conselho, está no versículo 9 do Salmo 32. O versículo 9 traz para nós o primeiro conselho. Dois conselhos que trazem para nós esse homem que experimentou a cura de Deus. Ele diz: não sejais como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Primeiro conselho você já entendeu: obedeça a palavra de Deus. Você não quer sofrer um sentimento de culpa, você não quer sofrer com remorso, obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Endireite a sua vida na palavra de Deus.
Fundamente suas decisões na palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Estude e leia a palavra de Deus. Tenha coerência no agir conforme a palavra de Deus. Você não mais sofrerá com remorso, porque você aprenderá coisas, você aprenderá caminhos, intenções, que agora estarão em harmonia com o desígnio de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho. Esse é o primeiro conselho: obedeça a palavra de Deus. Davi diz que aquele que não obedece é como um animal que tem que colocar algo travado na boca para machucá-lo, para com a ordem, com o puxão, dirigi-lo para lá ou para cá. Nós não somos animais que precisamos de um freio em nossa boca. Nós temos que aceitar a liberdade de sermos servos de Deus, servas de Deus, e por amor andar com Ele, guiados pela sua palavra. O segundo conselho, para concluirmos, está no versículo 10. Olha o que diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Você viu aí os dois grupos? O ímpio vai sofrer. O ímpio não vai se livrar do sentimento de culpa. Ele pode ter o dinheiro que for, ele pode ter o cargo que for, ele pode fazer o que for, mas ele vai sentir e vai sofrer a vida toda com a culpa. Agora, aquele que confia em Deus vai se livrar da culpa, porque ele vai receber o perdão. Esse vai ser bem-aventurado, esse vai ser feliz. Por isso, o segundo conselho é: confie no Senhor. Eu gosto dessa ilustração porque ela mostra a imagem de um filho se jogando nos braços do pai. Eu já contei isso aqui, mas eu preciso contar mais uma vez. Eu era criança, meus pais naquele sonho de ter a casa própria, meu pai trabalhando, motorista, minha mãe professora, com lutas. Compraram um terreno, começou a construir a casa, e quando bateu a laje, meu pai tinha um sonho de fazer um terraço bonito, para poder reunir a família, fazer um almoço. E aí tinham batido a laje, ele falou assim: filho, eu vou lá na nossa casa hoje, você quer ir comigo? Aí eu subi na garupa da bicicleta e fui com meu pai. Ele tinha que fazer os pagamentos dos servidores da obra, e queria me mostrar como era a visão bonita. Era um bairro alto, e tinha uma visão linda da cidade. E qual criança que não quer uma aventura dessa, né? E quando nós chegamos lá, ele conversou, fez o que tinha que fazer, e falou: filho, vamos subir. E aí foi para a lateral da casa, tinha uma escada bem rústica, feita pelos pedreiros. Aí ele subiu, eu fui atrás. E aí então, eu fui olhar para baixo, estava no terceiro, quarto degrau, medroso, um garoto novo ainda. Fiquei com medo, travado. Já era grandão, comprido, mas infantil. Meu pai então olhou: sobe rapaz, tentando me motivar. Eu falei: não, está alto, eu vou cair. A escada deu uma balançada assim, eu fiquei desesperado, grudei nela, não conseguia nem descer e nem avançar. Meu pai então, ele se deita na laje, eu nunca esqueço isso. Ele se deitou na laje assim e esticou o braço. Ele viu que não adiantava ele tentar descer, porque ia cair os dois. Ele olhou para mim e falou assim: você confia em mim, filho? Segura minha mão. Você confia em mim, filho? Segura. Eu tinha só que esticar uma das mãos, as duas estavam firmes, segurando as bases da escada. Eu tinha que soltar uma delas, só uma, era o suficiente para ele me erguer, forte, mão grande. Eu hesitei, ele olhou para mim e falou mais firme, quase já brigando: solta e confia em mim, eu vou segurar você, eu não vou deixar você cair. E aí então, meio contrariado, já com medo, apavorado, eu tirei uma das mãos, meio trêmulo, e mal eu consegui esticar, ele já estava puxando, ele se abaixou ainda mais e me pegou, e me jogou em cima da laje. Tá vendo, rapaz? Eu não falei que eu ia te pegar? Na hora que ele me ergueu, eu nunca esqueço, eu lembro disso como se fosse hoje. Eu flutuei por alguns milésimos de segundo, mas me senti mais seguro do que quando andava.
pisando firme no chão, porque era o meu pai. Ele me sustentou. E quando eu cheguei na laje, eu vi aquela cena bonita, a cidade. Sabe, Deus, Ele tem algo para fazer por mim e por você. Ele quer nos dar a eternidade. Mas a gente está vivendo na vida hoje com nossas culpas, achando que a gente precisa ficar segurando, sustentando. Ele quer que a gente solte. A gente erga o nosso braço e peça perdão. Assuma a nossa culpa. Confesse nossos erros. E Ele vai nos erguer e nos levar para o caminho de vitória. Eu quero fazer um convite para você. A gente vai orar agora. Você deseja receber esse perdão, essa cura de Deus? Quer você sair daqui, ou você em sua casa, sem mais esse peso nos ombros, esse remorso, esse alto flagelo que você está enfrentando? Quer você se ver livre disso e experimentar a paz e o perdão que Deus oferece? Está disposto a você a experimentar a obediência, a confiança e a caminhada com Deus a partir de hoje? Quer receber gratuitamente o perdão mediante a pessoa de Cristo? Eu queria orar com vocês agora. Mas talvez alguém em especial. Isso não é um convite para todo mundo. Você que sente que precisa sair daqui nessa noite, foi para você essa mensagem, e você quer, em nome de Jesus, lançar sobre Ele todas as suas lutas e receber dele a paz e o perdão. Eu queria te convidar, se você desejar, ficar em pé e a gente vai orar. E se você estiver na sua casa, você também pode manifestar isso, dizendo: eu aceito, eu quero essa paz, eu quero esse perdão. Amém. Amém. Vamos orar então? Eu queria dar alguns segundos para você, para mim também. A gente vai falar com Deus. Você vai confessar quais os erros que você precisa entregar para Deus agora. E aí a gente vai orar junto, nesse momento. Converse com Deus. Senhor, cada um de nós agora confessou diante de Ti nossos erros, nossas falhas. O tempo foi curto, temos tanto a reconhecer. Nós lembramos de algumas questões mais recentes que podem estar tirando a paz, podem estar desestabilizando o nosso emocional. Mas agora entendemos que em Ti temos o perdão, que em Ti encontramos a paz. Nos ensine, ó Pai, a depender de Ti, confiando na Tua promessa, olhando para frente e seguindo na caminhada cristã, com a certeza da vitória, mediante a maravilhosa pessoa de Cristo, que se fez um de nós, sofreu em nosso lugar, e nos garante o perdão, a salvação. Por favor, Pai, tire o peso dos ombros dessa mulher que vive atormentada, sente-se mal, culpada. Tire, ó Pai, dos ombros desse homem as lutas, as falhas, que são como sombra que trazem para ele terror, culpa. Por favor, Pai, dê a paz, o perdão que só vem da Tua palavra e pela pessoa de Jesus. Nos ensine a andar conforme o Senhor nos pede, que possamos trilhar o caminho que o Senhor preparou para nós, seguindo a Tua palavra, e que assim a cada dia possamos andar de maneira mais próxima, mais íntima com o Senhor Jesus. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade de salvação. Dê-nos uma semana de vitórias, nos conduza, dê-nos sabedoria na tomada de decisões. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.